Olá, estudantes do 6º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte e cultura indígena dos povos indígenas brasileiros. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Ézion aqui com a gente. Oi, Ézion! Vamos juntos? Então, objetivos da nossa aula hoje. Conhecer, analisar, apreciar e valorizar a arte e a cultura dos povos indígenas brasileiros. Então a gente vai apreciar um pouquinho da arte dos nossos povos indígenas. Você já ouviu falar em arte e cultura indígena? Você já ouviu, viu em algum lugar? Sabe como ela surgiu e onde ela se encontra? Já parou para pensar sobre isso? Então a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, a arte dos povos indígenas brasileiros está em todos os lugares, né? São tradições que nasceram do encontro e harmonia desses povos com a natureza. Então, está presente desde sempre aqui no nosso país, né? Eles já estavam aqui, os povos indígenas, quando o nosso país foi descoberto, né? Já existia muita arte aqui. Então, fazendo pinturas corporais, danças, cestarias, música, né? Então estava muito presente e está muito presente no nosso país, a arte dos povos indígenas brasileiros. Então, são riquezas como a língua, a música, a dança, as pinturas, os desenhos, os modos de fazer cerâmica, a tecelagem, a cestaria, as brincadeiras dos curumins e cunhantãs. Então a gente vai descobrir o que é, né, esses dois terminhos aí diferentes, né? Curumins e cunhantãs. Daqui a pouquinho eu falo para vocês, tá bom? Então, a arte indígena trabalha muito com o trabalho manual, né, artesanal. Eles pegam os elementos da natureza para criar as suas obras, né? Então, as cestarias tiram o elemento lá da natureza, vão trançar, né, manualmente. São trabalhos delicados, demorados e que vai passando de geração para geração, né? Uma família, né, um povo indígena vai passando para o outro e mantendo a sua cultura e tradição. Então, olha só, curumim, né? Então, essa palavra, origem tupi, significa pequeno homem ou menino. Então, em vez de falar menino, são os curumim. E cunhantã, né, para as meninas, né? Então é uma palavra de origem tupi, significa pequena mulher ou menina, né? Cunhantã. Então, em vez de chamar, né, oi menina, então vai falar oi cunhantã, né? Vai chamar a cunhantã. Então, aqui um termo indígena. Agora observe essa imagem, né? Olha que delícia essa relação com a natureza. Então, a arte indígena trabalha muito essa relação de integração com a natureza, de respeito com a natureza e está em perfeita harmonia, né? Então aqui as crianças brincando, né, da etnia Yuacaplap, né, brincando em meio à revoada de borboletas na beira do rio. Então aqui pensa, né, as borboletas e as crianças brincando, né, em meio à natureza, à água, né? Então toda essa liberdade de brincar com esse espaço lindo e também porque eles têm esse respeito de proteger e cuidar da natureza, né? Para poder ter esse ambiente lindo para brincar. Então a atividade. Descreva suas impressões sobre a imagem do que as crianças indígenas estão brincando. Então você imagina o que é essa brincadeira? O que seria essa brincadeira? Como elas se relacionam com a natureza? O que mais você pode observar na imagem? Então, não existe certo ou errado, é a sua leitura dessa imagem. O que eles estão fazendo? Qual que é a relação com essa natureza, né? Onde que eles estão ali? O que você traz mais de detalhes sobre essa imagem, tá bom? E daqui a pouquinho, estamos de volta.
Fizeram a leitura da imagem? Trouxeram todos os detalhes aí? Muito bem. Que legal, né? Então aqui a gente percebe nessa imagem essa relação com a natureza, de liberdade e de respeito, né? O brincar sem agredir a natureza. Nessa brincadeira, eles estão brincando de correr, de pular, né? Estão se divertindo com muito respeito à natureza. E em meio também as borboletas, né? É uma poesia, né, gente? É lindo, né, de ver. Então, e imaginar estar nesse local também. Então, as brincadeiras indígenas. Existem várias brincadeiras, a professora trouxe algumas para vocês conhecerem. Então, crianças brincando, né, de Mãe dos Pintinhos na aldeia Guarani. Então, aqui um exemplo, então as crianças brincando, né? Então tem que cuidar aí dos pintinhos, né, para eles não fugirem. Então essa é a brincadeira, né, Mãe dos Pintinhos. Nessa brincadeira, né, que também é passada de geração a geração, né, como toda a cultura indígena, é passada de um para o outro, né? Então faz parte do patrimônio cultural e imaginário também brasileiro. Então, outro exemplo de brincadeira, a gente tem a peteca, né? Então, na língua tupi-guarani significa bater com a mão espalmada. Então, quando você vai brincar de peteca, né, você tá com a mão assim, né? Então, a sua mão está espalmada e você vai batendo a peteca. Outro exemplo de brincadeira, né, a gente vai ver daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ter arte em ação, tá bom? Então, se a gente está falando de brincar, né, não dá para vocês ficarem aí parados, né? Vamos brincar. E a sugestão de brincadeira, né, é que vocês construam a sua peteca, tá? Utilizando materiais reaproveitados. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, várias sacolas plásticas, uma dentro da outra, amarrar, pronto, só se divertir, retalhos de tecido, meia, enfim, para fazer a peteca de vocês, tá bom? E eu vou fazendo a minha aqui e depois, né, no intervalo eu volto aqui brincando com a minha peteca, tá bom? Então se divirtam aí também, que eu vou me divertir com o pessoal aqui.
Opa, muito bem. Olha, eu tô boa hoje na peteca, gente. Olha isso. Uau! E aí, vocês se divertiram bastante também? Olha só, a minha eu fiz com TNT, né? Esse retalho de TNT, só embolei um tecidinho aqui, amarrei com o próprio TNT, cortei as pontas só para ficar assim mais esvoaçante ali, lembrando, né, a revoada de borboletas que a gente viu. E pronto, minha peteca estava aqui prontinha para brincar, me diverti um monte, tá? Deixa eu contar para vocês. Os técnicos aqui, louco para pegar a minha peteca, ficar brincando. Falei, essa é minha. Cada um que faça a sua, hein? Essa não vou emprestar não. Então vamos lá. Continuando, já que a gente já se divertiu um pouquinho, já brincou, então vamos continuar. Então, outro exemplo de brincadeira, né, são as bonecas de barro, chamadas Hitchcock, né? Então, essas bonecas são da cultura do povo de etnia de Carajá. Elas têm grande significado também, né, do brincar e o aprender, porque através dessas bonecas a educação também é feita, né, passada. Então tem bonecas para cada fase da idade das crianças, para elas conseguirem construir, né, esse imaginário de brincadeira, de responsabilidade. Então elas são muito importantes na hora também do crescer, né? Você vai brincar e vai aprendendo através da brincadeira. Que jeito melhor de aprender brincando, né? Então as bonecas são muito importantes. E vejam, elas são todas, né, feitas de forma artesanal, pintadas também manualmente, então um trabalho bem delicado, bem bonito. Outro exemplo, né, nós temos o copu-copu, que é uma brincadeira que é feita com petecas, mas é feito um círculo com crianças. Uma criança fica no centro e as crianças ao redor jogam a peteca. Quando a peteca cai, fazem cócega uma nas outras. Então imagina lá, né, o círculo grande lá na aldeia e as crianças brincando com essa peteca, uma no meio e vai jogando essa peteca de um lado para o outro. Quem deixar, né, cair essa peteca, ó, cócegas, né? Então é uma brincadeira também muito divertida dos povos indígenas, né, copu-copu. Outra brincadeira é o gavião. Então, desenhar um ninho grande no chão, você vai desenhando, né, os ninhos no chão, depois desenhar os ninhos dos pássaros. Então, vai ter um ninho só para o gavião e os outros ninhos para os pássaros desenhados no chão, lá de terra mesmo. Então, é bem legal. Então, o gavião sai do ninho, os passarinhos fazem o quê? Fogem para não ser pegos pelo gavião. Depois, os passarinhos que são pegos pelo gavião são levados para o ninho dele e se transformam em filhotes de gavião. Ou seja, vão ajudar a pegar os outros, né? Pegar os outros pássaros. Então, os filhotes de gavião ajudam a pegar os outros pássaros. Termina a brincadeira quando todos os pássaros são pegos. Então, imagine aquele espaço grandioso, né? No quintal lá, desenhou, né, o ninho do gavião, desenha vários ninhos dos passarinhos. E enquanto o gavião está nesse círculo e ninguém pode sair, os passarinhos não podem sair do ninho. Mas se o gavião saiu, todos os pássaros também podem sair do ninho e começar a correria, né, a fuga para não ser pego pelo gavião. E se foi pego pelo gavião, se torna um filhote de gavião e vai ajudar a pegar os outros pássaros, né? Quando que termina? Quando todos, né, os pássaros forem pegos e se transformarem em gavião. Mas nada impede de começar a brincadeira tudo de novo, né? Quanto mais brincar, melhor. Então pode brincar à vontade aí de gavião. Outra brincadeira é o Quetino Messuli, né? Então uma brincadeira com fios, fazendo formas, né, com esses fios nas mãos, é feito de forma em dupla e conhecido como cama de gato. Então será que vocês já brincaram, né, de Quetino Messuli, mas não sabiam que tinha esse nome? Conhece de repente como cama de gato? Né? Qual o nome que vocês conheciam essa brincadeira? Então a gente vai passar aqui um vídeo bem curtinho para vocês verem o Quetino Messuli, né? Verem a brincadeira do cama de gato, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.
E aí, curtiram o vídeo? E aí, vocês já brincaram, né, de cama de gato, de kit no Missouri? Legal, muito bem. Se não brincaram, brinque. É uma brincadeira muito legal, bem divertida e a gente vai longe, tá? Não são só essas maneiras de brincar. Ela continua fazendo outras formas com os fios, tá bom? Então, atividade. Que tal pesquisar e construir esses brinquedos? Pesquise sobre os quais materiais você pode usar, convide suas famílias e pesquise sobre outras brincadeiras indígenas também. Então, que tal vocês pesquisarem, né? Brincadeiras indígenas, brinquedos indígenas e construir os seus brinquedos, né? Construir esses brinquedos para ir para a brincadeira depois. É muito legal, a gente tem uma infinidade de brincadeiras. A Prof trouxe algumas para vocês conhecerem, mas tem muito mais que vocês podem pesquisar e se divertir, tá? É diversão garantida. Então, pesquise essas brincadeiras, propõe, né, brincar com os seus familiares, com os amigos que estão aí na casa de vocês. Brinquem, né? Que é muito legal. Então, tem muita coisa bacana para pesquisar, hein? Então, retomando, né? O que nós vimos nessa aula? Nós vimos o brincar, né? Brincadeiras indígenas, né? Variadas, o brincar com boneca, que está presente na cultura, né? Dos povos indígenas. Bonecas que são feitas de forma artesanal, né? Pintada manualmente e que tem grandes significados também na educação, né? Que cada fase da criança ela tem um tipo de boneca para ir trabalhando, né, esse crescer, esse imaginário, e ela vai brincando com essas bonecas, né? E também a gente viu brincadeiras, né, a brincadeira do gavião, muito divertida também, né, que o gavião vai caçando, né, tentando pegar os pássaros, e quando ele pega, os pássaros se transformam em filhotes de gavião. E aí continua o jogo, não para, essa brincadeira vai continuando até todos serem pegos e se transformarem em gavião. A gente viu brincar através da peteca. O que significa peteca? Bater com a mão espalmada, né? Quando a gente joga a peteca, a mão está assim, né? Firme para a gente poder bater. Então a gente viu também o brincar com a peteca. Propomos o brincar através de vocês construírem a sua peteca com materiais que vocês têm aí na casa de vocês, né? Sacolas plásticas, tecidos, meia, né? Só amarrar, se divertir e brincar, que é muito legal, né? Então, a gente viu brincar com peteca, a gente viu brincar, né? As crianças brincando com a natureza mesmo, em relação à natureza, né? Quando a gente viu aquela imagem das crianças brincando na revoadas de borboletas, né? Então, a gente trouxe o brincar para a nossa aula, essa foi a proposta. Se divertir, né? E pesquisar muitas outras brincadeiras, né? E a gente viu também essa relação que os povos indígenas têm com a natureza, né? De respeito, de amor, de olhar com a natureza, né? Como uma mãe protetora e proteger ela também. Então, todo o brincar é sem a agressão com a natureza, é se relacionando com a natureza, né? Veja aqui, né, as meninas brincando através do quê? Né? Da revoada de borboletas, do rio, né? O pé descalço no chão, que é muito legal também. Então, esse contato com a natureza muito grande, muito legal, muito bonito e de forma harmônica, né? Então, a gente falou da brincadeira dos povos indígenas relacionando-se com a natureza de forma harmônica. Então, nesse vídeo nós falamos sobre, né, a arte dos povos indígenas, brincadeiras. Espero que vocês tenham gostado e até breve. E hoje eu lembrei da tela azul.